Você lida bem com as perdas? Sabe como dar a volta por cima quando perde o emprego, namorada e quando o assunto é a morte? No MGTV Responde de hoje, o psicanalista Bruno Augusto das Chagas esclarece as suas dúvidas. E é com ele que a gente conversa agora. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Nessas situações de perda de um parente querido, a dor é realmente muito profunda. Como lidar com esse sentimento e quanto tempo esse sentimento demora para diminuir? Interessante a gente lembrar, porque o ser humano realmente não está acostumado a lidar com a dor, né? E quando acontece alguma adversidade, como no caso da morte, é interessante que a pessoa passe pelo processo que a gente denomina de processo do luto. Agora, em relação ao tempo determinado, a gente não pode dizer que teria um tempo determinado para que se passe esse processo. O interessante é a gente lembrar que todo sentimento ele é feito para ser sentido, mas nunca para que a gente possa agir com base totalmente nele. Então a pessoa tem que passar realmente por esse processo para fazer novas elaborações na sua vida e a partir de então encarar a sua vida, a sua realidade de uma outra forma, né, apesar das adversidades. Mesmo não tendo um tempo, a gente precisa estar atento a pessoas que demoram muito tempo nesse luto, que ficam sofrendo com isso. Isso pode ser prejudicial? Claro, tem os casos que a gente chama de luto patológico, né, onde a pessoa, esse tempo ele é mais excessivo. Isso pode prejudicar muito a vida da pessoa, a qualidade da vida, até mesmo a relação familiar, profissional que essa pessoa está envolvida, né? A pessoa passa a viver basicamente somente aquela dor e esquece dos outros âmbitos da sua vida. A Leia, de Divinópolis, ela diz que nunca perdeu ninguém da família, mas mesmo antes de perder já sofre muito só de pensar. Reza toda noite para a família viver muito e tem medo e quer saber o que fazer para lidar melhor com essa certeza que é a morte. Bem, desde o início da vida, né, tem um dito popular, né, a gente tem que se preparar para a morte, né? Realmente se desligar, principalmente de pessoas que a gente tem um vínculo afetivo muito forte, pode se tornar doloroso para as pessoas. O interessante era que a Leia pudesse ir criando outros pontos de apoio, outras pessoas, para que ela pudesse também ter uma segurança, um acolhimento maior. Agora, o interessante é ela vivenciar realmente todo esse amor que ela diz para com os familiares, né? Para que, no caso da perda, essa dor não venha ser tão grande. A Lúcia, também de Divinópolis, diz que depois que perdeu alguém que amava, parou de acreditar na vida e que nem Deus gosta mais de falar. Ela quer saber se isso passa ou se ela tem que mudar as atitudes. Bem, o interessante eu digo que reconhecer um problema é muito fácil, assumir é o que é difícil, né? Então é a partir do momento que a pessoa assume essa dificuldade, a sua dor, que ela tem a possibilidade da transformação. Porque até mesmo a ruína, ela pode ser o caminho para a transformação. Então é possível sim passar, desde que ela realmente procure uma ajuda, né, um auxílio indicado para esses casos. Bruno, as perdas não estão só relacionadas à morte, né? Uma pessoa que não quis se identificar diz que terminou o namoro há alguns meses e ainda sofre muito. O que fazer para superar essa dor? Bem, tem que se avaliar muito o tipo de vínculo que existia nesse amor, né, nesse relacionamento. Agora, interessante que, caso não haja a possibilidade disso retornar, existem outras possibilidades, sim, de amor, né? Portanto, essa pessoa tem que buscar encontrar um novo caminho, né? Se dedicar a novas experiências, para que ela realmente possa encontrar aí novamente um amor e não ficar somente fixada nessa dor, nessa angústia, nessa perda, que pode prejudicar em muito a vida dela. A Solange de Divinópolis diz que perdeu o irmão há 4 anos e que não consegue se recuperar. Ela quer uma ajuda. O que ela pode fazer para conseguir essa recuperação? Olha, o interessante em casos mais graves, quando essa dor ela é muito grande, seria interessante realmente uma indicação, né? Que ela possa ir até um consultório psiquiátrico para que possa ser repassado para ela, né, a medicamentação ali necessária para esse caso, que ela possa buscar também um auxílio terapêutico, né, para que ela possa aprender a lidar com as adversidades da vida. A Cláudia de Divinópolis diz que não deixe meu filho sair de casa, ele tem 8 anos. Não sai nem com minha família, porque tenho medo dele sofrer alguma coisa, porque ninguém olha tão bem quanto eu. O que eu posso fazer para viver mais tranquila? Primeira coisa aí seria saber diferenciar os sentimentos, né? O sentimento é do filho ou é dela? Né? No caso, se o sentimento é dela, será que o filho também ele precisa
ter essa herança desse sentimento que também pode prejudicar a vida dele, né? Aliás, é um rapaz, né, uma criança muito nova e depende de toda uma constituição. Então, seria interessante que ele pudesse experimentar aí, a vida normalmente, né, sem que isso fizesse parte do seu cotidiano. Até porque depois essa criança também pode passar a apresentar os mesmos sintomas que a mãe. Bruno, antes da gente encerrar esse bloco, então, uma última pergunta. O Fabiano de Divinópolis quer saber como fazer para ajudar uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Ele disse que já passou por isso quando era criança e hoje guarda boas lembranças da mãe e quer ajudar os outros também a terem esse mesmo sentimento. Bem, tem que se avaliar como é que foi essa perda, né? Foi uma fatalidade, foi uma doença progressiva. Tem que se avaliar esse caso aí realmente para poder direcionar essa pessoa. O mais indicado seria realmente uma pessoa, um profissional capacitado para que pudesse fazer essa reorientação, essa reorganização da vida mental do indivíduo para que ele possa seguir de forma clara e tranquila a vida. Ok. E daqui a pouco a gente volta com mais perguntas para o psicanalista Bruno. Continua ligando para a TV Integração. 12h35. Hoje, no quadro MGTV Responde, o tema é como lidar com as perdas, especialmente a morte. Quem esclarece as suas dúvidas é o psicanalista Bruno Augusto das Chagas. Bruno, como contar sobre a morte a uma criança? Bem, é interessante a gente avaliar qual o ambiente que está inserido, né? Qual a idade da criança, qual o tipo de relação que ela teria aí com os familiares, para que a gente possa estar tendo uma ação realmente eficaz, né? Se essa criança tinha um bom relacionamento com o pai, se essa criança acompanhou um desenvolvimento progressivo de alguma doença dos familiares, se foi uma morte por fatalidade. Mas o interessante é que esteja uma conversa clara com essa criança, né, principalmente uma pessoa que esteja, podemos dizer assim, um pouco mais calma, né, para poder passar para a criança essa notícia, para que essa criança não possa criar expectativas que possam prejudicar futuramente a vida dela. Muita gente costuma contar à criança que, se for um parente próximo, que foi viajar ou que foi para algum outro local. Isso é recomendável ou o ideal é que realmente se conte a verdade, mesmo que de uma forma mais branda? Bem, é interessante realmente que possa se contar a verdade, né, lembrando o desdobramento que isso pode ter na vida da criança, né? Por exemplo, futuramente essa criança pode apresentar aí uma fobia com viagens, né, um medo excessivo de quando alguém vai viajar, por achar que não vão voltar também. Por achar que não vão voltar novamente, né? Então, pode ter uma consequência muito grave na vida adulta dessa criança. Mudar a rotina de vida pode ajudar a se recuperar de uma perda? Sim, é necessário totalmente a mudança, né? Porque se a pessoa continuar naquele mesmo estado que ela se encontrava antes, né, não vai haver modificação. Então, essa mudança é extremamente necessária, até mesmo para que a pessoa possa experimentar e passar por diversas outras experiências e valores durante a sua vida. Isso vai favorecer em muito o processo de luto, né, em lidar com essa perda dos entes queridos ou de alguém muito próximo. Nós temos a pergunta aqui de um homem de bom despacho que não quis se identificar. Ele diz que tem 50 anos e namorava há 6 anos e com o fim do relacionamento está sofrendo muito. Também é uma perda amorosa, né? Como que ele pode lidar com essa situação? Bem, tem uma questão bem bacana que eu costumo abordar sobre o amor, né? Que o prefixo "a" na língua portuguesa ele quer dizer algum tipo de ausência, né? E o mor, se a gente voltar para o latim, ele está significado mais ou menos com morte, né? Então a vida seria a ausência da morte, né? E essa pessoa tem que buscar o quê? Outras formas de se viver. Será que só se vive realmente vinculado a essa pessoa? Será que não existem outras pessoas ou outras coisas que essa pessoa possa fazer para encontrar novamente um sentido na sua vida? Então, são algumas questões que eu acho interessante para reflexão, né, para que ele possa buscar realmente novas experiências, para que possa viver de uma forma mais tranquila e mais branda, né? A Aline de Araxá diz que perdeu a avó em abril deste ano. Ela, a mãe e a irmã sentem muita falta. O que fazer para parar de pensar na avó? Bem, aí que é um caso interessante, né? Parece que quanto mais se pensa, mais se sofre por isso. Mas enquanto mais se interrompe esse sentimento do luto, até mesmo essa dor, essa angústia, né? Quanto mais a gente luta contra isso, parece que mais tempo isso vai durar, né? Então, realmente, é fazer esse processo do luto, nesse desligamento, que muitas pessoas, às vezes, não sabem, é que se desligar não quer dizer que vai deixar de amar a pessoa, né? Muitas pessoas, às vezes,
tem essa representação, né? Olha, se eu esquecer fulano, estou deixando de amar. E muitas vezes sobrevém aí alguns sentimentos de culpa que não deixam que a pessoa realmente passe por esse processo de desligamento. Bruno, e é importante que as famílias se preparem no caso de uma doença ou de que a pessoa esteja chegando na terceira idade? Sim, é super interessante que a família já possa ir se preparando, né? Não só a família, mas as pessoas mais próximas que realmente se preparem para isso, porque é uma certeza que a gente tem, né? Sempre costumo dizer que o bom remédio, né, para aceitar bem a morte é uma vida realmente bem vivida. Uhum. Como lidar com pessoas que acabaram de perder um ente querido? Bem, como a gente disse no caso da criança, a gente tem que avaliar a circunstância que aconteceu, né? Se foi uma fatalidade, um acidente, isso pode dificultar muitas vezes o processo, né? Às vezes, no caso de um adolescente, o pai emprestou o carro, o filho sofreu um acidente com o carro, o pai fica se culpando por isso aí, né? Mas o processo mais interessante é, como a gente disse, deixar que esse sentimento realmente venha à tona, né? O sentimento é para ser sentido, mas a gente não precisa agir com base nele. E a partir disso ir traçando novas experiências de vida e saber que a vida continua, né? Apesar de certa pessoa não estar mais presente ali. A Maria de Araxá diz que perdeu a mãe há 11 anos e se sente confusa. Diz que desde então a vida não vai para frente. O que ela pode fazer? Quais atitudes tomar nesse caso? É interessante que ela tem que mudar totalmente a rotina, né, e as representações que ela tem na vida dela, porque será que só por causa da perda da mãe ou de uma pessoa muito próxima ela tem que estagnar a própria vida? Né? Será que a vida dela realmente está tão ligada à vida dessa outra pessoa ao ponto de paralisar a sua existência? Né? Como disse, é interessante que ela possa se apoiar em outras pessoas próximas também, para que ela consiga um desenvolvimento pleno da sua vida. E uma última pergunta, falar da dor pode ajudar a amenizar o sofrimento? Bem, tem um jargãozinho que eu gosto muito, né, que é o remédio sai pela boca, né? Então, muitas vezes, essa questão de externalizar, de falar sobre essa dor é super interessante. Lembrando que, né, existem as pessoas adequadas para que possam fazer essa escuta, para que isso possa ter um objetivo terapêutico, né? Então, muitas vezes, aí é interessante realmente o auxílio profissional, a pessoa possa estar buscando um profissional da área, para que possa estar externalizando e se reorganizando a sua vida para que ela possa dar sequência. Bruno, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Hoje o tema do MGTV Responde foi como lidar com as perdas. Você também pode sugerir um tema para a semana que vem. Ligue para a TV Integração ou acesse o nosso portal megaminas.com. E já está funcionando